Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar em algo que está vindo da Meta e da equipe do Yann LeCun, que honestamente parece diferente de tudo que a gente tem visto. Não é só mais uma atualização de um LLM, sabe, com mais 1 bilhão de parâmetros. É uma mudança de filosofia. O nome da arquitetura é VLGPA. E olha, só para a gente começar com o pé direito, pronuncia-se VLGPA. Isso, GEPA. Ok, o nosso objetivo aqui hoje é bem claro. A gente precisa entender por que essa abordagem, que foca em prever o significado por trás das coisas, em vez de só prever a próxima palavra, pode ser, bom, o começo do fim da era dos LLMs como a gente conhece. Exatamente. O contexto aqui é uma mudança de paradigma. E essa palavra, às vezes, é usada de forma meio leviana, mas aqui ela se aplica perfeitamente. A ideia central é que a gente talvez tenha apostado no cavalo errado, ou pelo menos no único cavalo que estava disponível, né? A gente assumiu que a inteligência artificial precisava gerar em torno da produção de texto, da linguagem. O que o VLGPA propõe é abandonar isso como centro de tudo. O foco passa a ser prever o significado diretamente, num tal de espaço semântico. Parece um detalhe técnico, né? Mas as implicações disso são gigantescas. Certo, mas vamos ser um pouco o advogado do diabo aqui. Os modelos atuais, os LLMs, eles parecem mágicos. Eles geram textos, criam roteiros, escrevem código, respondem a praticamente qualquer pergunta. Olhando de fora, eles parecem funcionar muito, muito bem. Então, qual é o problema fundamental que eles têm que justifica uma abordagem tão radicalmente nova? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está em duas ineficiências que são quase invisíveis para o usuário final, mas que são um pesadelo para quem treina e opera esses modelos. A primeira é um desperdício colossal de aprendizado com o que a gente pode chamar de variações de superfície. Variações de superfície. O que seria isso? Pensa num exemplo bem simples que a fonte usa. Você pergunta a uma IA, o que acontece se eu apagar a luz? Existem várias respostas perfeitamente corretas. A luz se apaga. O quarto fica escuro. A lâmpada desliga. Para nós, humanos, o significado é idêntico, né? Mas para o modelo que pensa em tokens, em pedacinhos de palavras, essas são sequências de símbolos completamente diferentes. Elas têm pouquíssima sobreposição. O que acontece no treinamento é que o modelo gasta uma quantidade absurda de energia e dados para aprender a probabilidade de cada uma dessas frases específicas, em vez de simplesmente aprender o conceito central. A luz se foi. Entendi. Ele está aprendendo a ser um calígrafo incrível, mas sem saber ler. Ele pode copiar qualquer frase com perfeição, mas não entende a história por trás dela. Focado na forma, não no conteúdo. Isso me leva a pensar, se ele gasta tanto poder de processamento só para escolher as palavras certas, o que acontece quando a velocidade é crucial? Exatamente, essa é a segunda grande ineficiência, a inadequação para aplicações em tempo real. A geração token por token é por natureza um processo sequencial e lento. O modelo prevê a primeira palavra, aí usa essa previsão para prever a segunda e assim por diante. O significado completo da resposta só aparece lá no finalzinho. E isso cria uma latência, um atraso. Um atraso que é aceitável se você está pedindo um e-mail, mas é totalmente inviável para a robótica, para um carro autônomo ou para óculos de realidade aumentada que precisam, entender e reagir ao mundo instantaneamente. Você não pode esperar o modelo terminar de escrever um parágrafo para decidir se desviar de um obstáculo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Então, como exatamente o VLGPA, VLGPA, né? VLGPA, isso. Como ele resolve isso? Como é a engenharia por trás dessa ideia de pular as palavras e ir direto para o significado? A solução é conceitualmente muito elegante. Em vez de prever o próximo token, o VLGPA é treinado para prever embeddings. Embeddings. E embedding é só um nome chique para um vetor, uma lista longa de números que funciona como uma coordenada num mapa de significados. A ideia é que conceitos parecidos, tipo escuro e sem luz, tenham coordenadas próximas nesse mapa. Uau! O ponto crucial é, durante todo o treinamento, o modelo nunca tenta gerar uma única palavra. Ele aprende a mapear a entrada visual, tipo um vídeo,
e a pergunta em texto, diretamente para a coordenada da resposta nesse mapa semântico. E... A arquitetura que faz isso acontecer tem 4 partes principais. A primeira é o codificador visual. Os olhos do sistema, imagino. Perfeito. É isso mesmo. Ele usa um modelo já treinado, um tal de ViT-JPA2, para ver o mundo. Ele pega os frames de um vídeo e os transforma nesses embeddings, nessas coordenadas visuais. E a parte importante é que esses olhos não aprendem nada novo durante o processo. Eles são especialistas que já entendem de imagem e só fornecem a percepção deles para o resto do sistema. Ok, então ele tem os olhos. Qual o próximo passo? O segundo componente é o preditor, e ele é o coração de tudo. Ele pega o que os olhos viram e a pergunta que foi feita, e sua única tarefa é tentar adivinhar qual será a coordenada da resposta correta no nosso mapa de significados. Ele é baseado em camadas do Llama 3.2, mas com uma modificação crucial. Ele não tem uma máscara causal. Opa, peraí, sem máscara causal. Isso soa técnico, mas parece ser um detalhe muito importante. Para quem não está familiarizado, o que isso significa na prática? Por que essa liberdade é tão relevante aqui? Ótima pergunta. Em um modelo de linguagem tradicional, a máscara causal força o modelo a ser como um leitor. Ele só pode olhar para as palavras que já passaram, da esquerda para a direita, para prever a próxima. Ele não pode espiar o futuro da frase. Certo. Ao remover essa máscara, o VLGPA pode olhar para tudo ao mesmo tempo. Ele vê a imagem inteira, lê a pergunta inteira e todas as partes da imagem podem conversar com todas as partes da pergunta livremente, de uma vez só. Entendi. Então, em vez de um processo linear, passo a passo, é uma compreensão holística. Ele forma uma ideia unificada do problema antes mesmo de tentar prever uma resposta. Faz todo sentido para entender uma cena complexa. Exato. E os outros 2 componentes são mais simples. O codificador Y só funciona durante o treinamento. Ele pega a resposta correta em texto, o quarto fica escuro, e a transforma na coordenada alvo que o preditor está tentando acertar. E por último, o decodificador Y. A parte curiosa é que ele quase não faz nada. Ele não participa do treinamento e só entra em cena no final. Só quando a gente precisa ler a resposta. Isso, quando a gente, o humano, precisa de uma resposta em texto. Ele é basicamente um tradutor do mapa de significados de volta para o português. Que sacada. Então, todo o trabalho pesado, todo o aprendizado acontece nesse mundo abstrato de significados, de coordenadas. A conversão para palavras é quase um detalhe final, uma conveniência para nós. É uma simplicidade por trás da complexidade que é realmente impressionante. E aí que mora a vantagem. O erro que o modelo tenta minimizar é calculado diretamente nesse espaço de embeddings. O treinamento força 2 coisas: aproximar a previsão da coordenada correta e, ao mesmo tempo, afastar essa previsão de todas as outras coordenadas erradas. Organizando um mapa de significados. Exatamente. Em vez de decorar frases, ele está na prática organizando o próprio conhecimento. Ele transforma um problema multimodal complexo num problema de modo único, muito mais limpo, porque ele não precisa mais adivinhar a fraseologia, só o conceito. A teoria é linda, sem dúvida. Mas a gente sabe que no mundo da IA, muitas ideias bonitas não sobrevivem ao campo de batalha dos benchmarks. Isso realmente funciona melhor na prática? Os resultados confirmam essa vantagem teórica? Sim, e a forma como eles testaram isso foi muito honesta. Eles criaram uma competição direta. De um lado, um modelo tradicional, treinado para prever tokens, com um decodificador de linguagem de 1 bilhão de parâmetros. Do outro, um modelo VL-JPA, treinado para prever embeddings, com um preditor de apenas 500 milhões de parâmetros. Metade dos parâmetros. Isso por si só já é uma vitória em termos de eficiência. Mas e o desempenho? No começo do treinamento, eles andaram juntos. Mas depois de ver cerca de 5 milhões de exemplos, o VL-JPA disparou. Em legendagem de vídeo, ele atingiu uma pontuação CIDER de 14,7. CIDER, o que exatamente essa métrica mede? Um placar de 14-7 soa como uma goleada, mas no que exatamente? Boa. CIDER é uma métrica que mede o quão bem a legenda gerada pela IA corresponde a um consenso do que vários humanos diriam sobre a mesma cena. Basicamente, mede o bom senso da descrição. Ah, entendi. Então,
Uma pontuação de 14.7 contra 7.1 do modelo de Tolkien, que é o concorrente, significa que as descrições do VLGPA estavam muito, mas muito mais alinhadas com a compreensão humana. E essa diferença se manteve em outras tarefas, como classificação, mostrando que não era um caso isolado, mas sim uma vantagem estrutural da arquitetura. Ok, então é mais eficiente para treinar e obtém resultados melhores nos testes. Como isso se traduz para o mundo real? Onde a gente veria o impacto dessa tecnologia? É no uso prático, na inferência, que a abordagem realmente brilha, especialmente com o vídeo. Como o VLGPA está constantemente gerando um fluxo de coordenadas de significado, ele permite uma coisa chamada decodificação seletiva. O sistema monitora como essas coordenadas mudam ao longo do tempo. Se o significado da cena permanece o mesmo, digamos, uma pessoa parada numa sala, ele não gera texto nenhum. Ele fica quieto. Ele só fala quando tem algo novo e importante para dizer. Exatamente. Eles testaram isso em vídeos longos de um dataset chamado Ego Exo 4D, que são vídeos em primeira pessoa. O resultado foi impressionante. Para igualar a qualidade de um sistema que gera uma legenda a cada segundo, o VLGPA só precisou gerar uma legenda, em média, uma vez a cada 2,85 segundos. Uau, quase 3 vezes menos. Isso é quase 3 vezes menos trabalho para o decodificador, que é a parte mais cara do processo computacional. Para óculos inteligentes ou robôs, onde cada ciclo de processamento conta, isso é uma revolução. E essa eficiência toda vem com algum custo? Ou ele é um canivete suíço que também é bom em várias coisas? Essa é outra grande vantagem, a versatilidade. A mesma arquitetura, sem nenhuma modificação, consegue realizar tarefas de classificação, de recuperação de informação e de perguntas e respostas visuais. Em benchmarks importantes, o modelo base do VLGPA, com 1,6 bilhão de parâmetros, superou modelos gigantes como CLIP e SIGLIP2, mesmo tendo sido treinado com uma fração dos dados. Uma fração. Sim, 2 bilhões de amostras contra até 86 bilhões dos concorrentes. É fazer muito mais com muito menos. Isso é incrível. E, lendo as fontes, fiquei particularmente fascinada com o que eles chamam de experimento de modelagem do mundo. O nome já soa como ficção científica. E o teste é fascinante. É um teste puro de causalidade. A tarefa era a seguinte: o modelo via uma foto do antes e uma foto do depois. Por exemplo, um copo inteiro e depois um copo quebrado no chão. E aí, ele precisava escolher entre 4 vídeos curtos qual deles mostrava a ação que causou essa transformação. Isso vai muito além de descrever uma cena, é sobre entender causa e efeito. Exato. E como ele se saiu? E aí? Ele estabeleceu um novo estado da arte com 65,7% de precisão e, o mais chocante, ele superou modelos de fronteira como o GPT-4, Claude 3.5 e Gemini. Nossa. Esses modelos gigantes tentam resolver o problema do jeito antigo. Eles descrevem a imagem A, descrevem a imagem B, descrevem cada vídeo e depois tentam raciocinar em cima desse texto todo. O VLGPA parece entender a conexão causal diretamente no espaço semântico. Uau. A implicação é poderosa. Talvez, para entender o mundo, seja melhor prever a dinâmica do mundo diretamente, em vez de primeiro traduzir o mundo para a linguagem e depois pensar sobre essa tradução. Então, para amarrar tudo que a gente discutiu, o VLGPA representa uma aposta de que o futuro da IA não está em criar melhores escritores, mas sim em criar melhores entendedores. A linguagem deixa de ser o centro do universo da IA e se torna apenas uma interface, uma das muitas maneiras que a máquina pode usar para se comunicar com a gente. O linguagem é uma ferramenta incrível, mas talvez não seja o único, ou nem mesmo o melhor, substrato para a inteligência artificial florescer. E isso nos deixa com uma reflexão final um tanto provocadora. Se a IA pode começar a entender e a prever o mundo em um espaço de significados que não é baseado em palavras, o que isso nos diz sobre as limitações do nosso próprio pensamento, que é tão profundamente amarrado à linguagem? Será que estamos testemunhando o primeiro passo em direção a uma forma de inteligência genuinamente alienígena, no sentido de ser diferente da nossa, mas que opera num nível de abstração que talvez a gente nem consiga acessar diretamente?